Olá, Isaac no Brasil, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou VIP B2C da Isaac em Limeira e sou NST no time de mídia. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre otimização de ads e como a gente pode tornar os nossos resultados ótimos. Tá? E nesse vídeo, a gente vai ver um pouco sobre criativos e públicos, a gente vai entender melhor como funciona o período de aprendizagem do Facebook e também como a gente pode otimizar os nossos anúncios a partir dos dados que o Facebook disponibiliza para a gente. Show! E como é que a gente pode otimizar os nossos criativos? Primeiro de tudo, a gente tem que entender muito bem quem é o nosso público, entender qual é a realidade, qual é o perfil desse público, qual é o momento pelo qual esse público está passando. Por quê? Porque assim a gente consegue moldar o nosso anúncio para que esse anúncio tenha um impacto que a gente deseja nesse público. Qual é a melhor forma de se comunicar com esse público? A gente vai definir tudo isso entendendo quem que é esse público. Tá. A segunda coisa é ter uma mensagem muito clara e objetiva com o nosso anúncio, com o nosso criativo. Por quê? Imagina que você está vendo um anúncio e tem um texto gigantesco. Você não vai parar para ler normalmente. E isso afasta as pessoas, então imagens que não fazem muito sentido afastam as pessoas. Então a gente tem que ser muito claro e objetivo com a imagem e com o texto para que a pessoa leia, entenda e siga no processo. A terceira coisa é que a quantidade de texto na imagem tem que ser menor que 20%. Por quê? Acima de 20%, o Facebook limita o nosso alcance do nosso público. Porque o Facebook acredita que a imagem, quando ela tem mais de 20% de imagem, de texto na imagem, a imagem fica muito poluída com texto. E isso não converte tão bem. Então ele limita esse nosso alcance. Agora, quando é abaixo de 20%, o nosso alcance é máximo. E um call to action muito claro. Por quê? Tendo um call to action muito claro, o consumidor ele vai ler e vai entender qual é o próximo passo a partir daquele anúncio. Então ele leu aquele anúncio, ok, o que ele faz? Então você pode colocar inscreva-se agora, ou saiba mais, algo assim. E tem que estar muito coerente também com o destino que vai levar o anúncio. Como assim o destino? Não seria o destino de viagem, seria o destino da... O anúncio vai levar ele para o site da Exec no Brasil, certo? E lá ele vai encontrar um formulário para preencher dados. Então, colocar um call to action, inscreva-se agora, faz muito sentido. Agora, se a gente colocasse um ligue agora, ou enfim, algo assim, não faz muito sentido. No caso de ligue agora, não faz sentido porque a gente a gente não está levando ele a um número de telefone ou uma ligação. Então, inscreva-se agora faz muito mais sentido. E não se esqueça, sempre na brand. Então, brand não tem nada a ver com otimização, e sim com um posicionamento mesmo de marca. Então, a gente tem que manter essa identidade visual da Exec sempre. Então, sempre na brand. E qualquer dúvida, consulte o Bluebook. Bom, e uma coisa que sempre me perguntam é qual é o melhor público para mim? Então, um público com uma segmentação mais específica ou um público com uma segmentação mais aberta? Depende. Uma segmentação mais aberta vai te levar para atingir um público maior. Então, você consegue atingir mais pessoas, mas você vai perceber que o perfil do lead que você está atraindo, ele vai vir muito mais variado. Então, tanto o lead que é cadastrado, quanto o lead que vai receber o seu anúncio, vão ter perfis muito diferentes. Agora, se você faz uma segmentação mais específica, você vai ver que você vai atingir um público menor, um público mais restrito, mas a variação no perfil do lead é muito menor. Então, o controle que você vai ter pelo perfil que você está atraindo vai ser maior. Mas legal, como é que eu vou saber então qual é o melhor criativo ou o melhor público para minha realidade? Testando. Sempre faça testes e comparações. E também eu indico muito que você faça o cálculo do ROI de cada campanha. Então, entendendo qual é o retorno que você teve no investimento de cada campanha, você vai saber qual que funciona melhor. Então, te dá um norte para você escolher qual vai ser o próximo criativo, qual vai ser o próximo público da sua próxima campanha. E aí, um modelo de teste que é que eu indico muito que vocês usam, é o teste AB, que é o próprio teste do Facebook. Então, nesse teste a gente consegue fazer uma comparação entre criativo, entre públicos, entre posicionamentos. Então, é uma ótima forma que o Facebook disponibiliza para a gente para saber qual é o anúncio que dá mais certo aqui na nossa realidade. Show! Coloquei meu anúncio no ar. Agora, já posso fazer a alteração assim que eu coloquei ele no ar, depois de alguns dias? Não, espera. Deixa ele rodar alguns dias, porque existe algo que se chama período de aprendizagem, que são os primeiros 7 dias
que o Facebook ele vai realizar testes para otimizar o seu anúncio. Então, durante esse período, ele vai exibir o seu anúncio para públicos diferentes, os seus resultados vão apresentar variações, então pode ser que num dia dê muito certo e no outro dia não dê. E também é o momento que ele vai coletar muitos dados sobre o seu público. Então, durante esses primeiros 7 dias, é super indicado que você não mexa no seu anúncio. Depois disso, aí sim, os seus resultados não vão variar tanto, já vão ser mais constantes, o público que você vai estar atingindo vai ser mais específico, o próprio Facebook vai otimizar tudo isso para você. Bom, e aí passando o período de aprendizagem, a gente já consegue fazer algumas alterações nos nossos anúncios. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui no gerenciador de anúncios de comparações que o Facebook faz para a gente, que a gente pode usar para tomar uma decisão do que a gente pode alterar para otimizar esses anúncios nossos. E aí eu vou usar os anúncios da Exec em Limeira como exemplo nos últimos meses para a gente poder entender um pouco melhor. E aí clicando aqui em detalhamento, nesse círculo vermelho, a gente consegue ver que abre uma listinha de coisas que a gente pode comparar. E aí eu vou começar analisando o gênero para mostrar um comportamento muito interessante para vocês. Como vocês podem ver, no mês de julho, o meu público masculino, o meu custo por resultado para o público masculino foi muito maior. Então, uma decisão que eu tomei nesse mês foi deixar rodando um anúncio que estava com esse comportamento, rodando apenas para o público feminino, por exemplo, porque estava com um público com um custo por resultado mais barato. Analisando uma outra plataforma, a gente pode ver que teve um comportamento muito parecido também em relação a plataformas. O Instagram, eu estava com um custo por resultado de aproximadamente R$ 6. Já para o Facebook, aproximadamente ali R$ 2. Então, uma decisão que a gente pode tomar aqui é deixar rodando apenas para o Facebook. E aí, a gente consegue otimizar custos para esse nosso anúncio. Analisando o posicionamento, a gente vê um comportamento muito parecido com o quesito anterior. Então, para Instagram Feed, podem ver que essa campanha trouxe 3 leads e o custo por resultado foi R$ 12,54. Então, muito, muito caro. Então, uma decisão que a gente pode tomar aqui é não deixar rodando para Facebook Feed, por exemplo, esse anúncio. E aí eu fiz essas análises a nível campanhas, como vocês podem perceber aqui em cima, mas eu indico muito que vocês façam a nível campanha e a nível conjunto de anúncio. Analisando essas mesmas comparações que eu fiz aqui a nível conjunto de anúncio, a gente consegue fazer alterações direto no anúncio que está com esse comportamento. E aí, legal. Tomei uma decisão, vou fazer uma alteração. Lembre de fazer apenas uma. E aí você aguarda para você ver os resultados que trouxe isso. Se você fizer muitas alterações, você não vai saber qual foi a alteração que te trouxe mais resultado. E aí você não consegue repetir isso novamente. Então, eu indico muito que você faça apenas uma e aguarde para você ver os resultados se deu certo ou não deu. E aí, se você ficou com alguma dúvida, fica à vontade, pode me chamar ou então chamar o time de mídia que a gente vai estar à disposição. Show? Muito obrigado.